Boa tarde, alunos do suporte de matemática, tudo bem com vocês? Então vamos para mais algumas explicações sobre a remessa de atividades que vocês estão fazendo. Hoje nós vamos iniciar a atividade 11, algumas explicações. Então lá em cima vocês vão completar com o nome de vocês, lá na folha de vocês, né? A turma, se é quarto ano A ou B, a data é o dia que vocês estão fazendo. Todas essas atividades são para o mês de abril. Então seria o dia ali, daí o mês é o 04, que nós estamos em abril, e o ano é 21, né? Que a gente sempre coloca os dois últimos algarismos. Então nessa atividade 11, gente, vocês podem acompanhar ali na folha de vocês, a professora também está olhando aqui na folha, tem um quadro com alguns números. Esses números, eles só vão até a centena, ou seja, tem 3 ordens, né? Lembrando aqui, ó, unidade, dezena, centena. Então, são números, digamos, que são menores do que o 1000. Não chegou no 1000 ainda, tá? Então, tem alguns números aqui. Tem números com 3 ordens e com 2, tá? Tá tudo... são números aleatórios, variados. E daí, em relação a esse quadro de números, lembrando que eu tô olhando lá na atividade 11, tá? Tem um quadro com alguns números e vocês vão precisar responder em relação àqueles números ali. Então ali, ó, copie do quadro. Eu tô lendo aqui na folha, tá? Vocês acompanhem ali. Os números pares maiores que 500. Então aqui, e na pergunta de baixo, ele pede números ímpares. Então antes de eu continuar, aqui a professora já colocou uma explicação sobre o que são os números pares e os ímpares. Então, pares são números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos esses números aqui, ó, e daí vamos pôr 10, 12, 14, porque quando eu digo terminam, é que o último algarismo do número é o término dele, eu vou olhar para aquele último algarismo. Por exemplo, o número 46. Por que ele é um número par? Porque o último algarismo é par. Tá? Então, números pares são esses que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares, eles terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos supor, esse número aqui, ó, 83. Então, olhando o último algarismo, né, que seria o da unidade, ele é o 3. Então, a gente diz que ele é o número o quê? Ímpar. Não importa que aqui eu tenho 8 na dezena, não importa. Eu olho para o algarismo da unidade. Então, aqui retomando o que é algarismo e o que é número. Algarismo é cada um e número é todo ele aqui, tá? Então, daí vocês teriam que ir observando no quadro, olhando ali na folha de vocês. Então, quais são os números pares maiores que 500? Aí vocês vão pesquisar aqui, gente. Será que o 576 é? Opa, ele termina em 6 e é maior que 500. Será que o 535 é? Bom, ele é maior que 500, mas ele termina em 5, então não é. Então, vocês vão lendo a pergunta e procurando ali no quadro, ok? E lembrando que cada pergunta são 4 perguntas ali. Cada uma delas, daí entre um número e outro, vocês podem usar um ponto e vírgula para separar, ou deixam um espacinho maior e colocam um tracinho. Tanto faz, só não colocar a resposta muito amontoada, tá bom? E daí aqui ele fala pares e ímpares, e a última pergunta, ainda da atividade 11, pede assim, ó, números de 2 ordens. O que é um número de 2 ordens? Por exemplo, esse número que a professora colocou aqui como um número par, ele tem 2 ordens, ele vai só até a dezena. Então, números de 2 ordens seriam números, vamos supor, do 10 até o 99, que são 2 ordens, ou seja, até a dezena, ok? Então, vocês vão pesquisar ali, tá bom? Os pares e os ímpares também. Então, basicamente, a explicação da atividade 11 seria isso aí. Da atividade 12, gente, que está ali na apostila de vocês, diz o seguinte, também vocês vão completar com o nome ali, a turma, a data bem certinho. Então, atividade 12. Praticar para aprender.
Vamos completar 600. O primeiro exercício. Vamos completar 600. Então, eu vou apagar aqui a explicação dos pares e ímpares. O que nos dá a ideia é a palavra completar. A palavra completar. Então, eu vou copiar aqui rapidinho o formato do exercício ali que tá na folha da atividade 11. O exercício ele diz assim, o primeiro, vamos completar 600. Essa folha aqui, o exercício 1, 2 e 3, basicamente são centenas exatas. Eu tenho que chegar nos 600. Aqui, ó, no primeiro tijolinho, eu posso chamar assim, eu tenho 200. No tijolinho de cima eu tenho 100, que dá 300, fazendo o cálculo mental. 200 mais 100 dá 300. Para eu chegar nos 600, pensem bem, gente, eu estou falando em centenas exatas. Lembrando que cada centena tem a sua família. 101, 102, 103. Mas aqui eu estou falando as exatas. 200 mais 100 dá 300. Se eu pegar no material dourado, 200 mais 100 vai dar o quê? 300. Eu quero chegar onde? Nos 600. Então, a ideia de completar, digamos que seria, eu poderia pensar numa subtração, pegar os 600 e tirar 300, ou de chegar até os 600. Então, se eu estou no 300, eu quero chegar até os 600, 300, 400, 500, 600. Eu vou precisar de quanto? 300, porque cada placa dessa daqui vale 100. Então aqui eu vou completar com a caneta vermelha, aqui eu completaria com 300. Ok? Então no primeiro exercício até completar 600. No segundo é a mesma ideia, vocês vão completar 700. 700. Então ali no segundo, eu não vou fazer aqui no quadro o desenho, mas se vocês observarem, sempre olhando lá na folha de vocês, 200 mais 100 dá 300, que nós já vimos aqui. Ó, 200 mais 100 dá 300. Para completar 700, eu tô no 300, 400, 500, 600, 700. Olha aqui, ó. Eu precisei de 4 dessas aqui, ó. Como eu precisei de 4, cada uma vale 100. Então, para eu completar, vai precisar o que lá no exercício 2? 400. Então, naquele tijolinho lá que tá faltando, seria o quê? Aqui, ó, no exercício 2, né? Seria 400. Então, gente, basicamente, o exercício da atividade 12, o 1, o 2 e o 3, é a mesma ideia, de chegar lá na centena exata. E o 4 é para escrever quem é o sucessor do número ali, bem, parece um trenzinho aquele desenho, né? Quem que é o sucessor? É o número que vem depois. Eu acrescento uma unidade para descobrir o sucessor, ok? Então, gente, basicamente é isso da atividade 12, tá? Então, com essas explicações, a gente encerra a apostila da segunda remessa. Então, esse vídeo foi sobre as atividades 11 e 12, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar lá no particular, ok? Tchauzinho!